Só um instante. Agora é 14 horas. 14 horas em Brasília. Ó, viu? Da 14 horas começa a chegar todo mundo. Até para gravar tá lento, não começa a gravar. É o efeito sexta-feira. Boa tarde, Lívia. Bom. Então, boa tarde a todos. Agradeço aqui a presença do professor Flávio Quintino, da Cláudia, que também ajudou a gente a organizar esse evento de hoje. É muito prazeroso estar aqui com vocês mais uma vez. Que bom que vocês participam do nosso projeto, né? Nosso projeto, ele é um projeto de ensino, se chama Ensino Saúde na Universidade, projeto de ensino saúde na universidade. Ele faz parte do Espaço Aberto para a Saúde, que é uma ação de extensão. Hoje a gente vai conversar com o professor Dr. Flávio Quintino. Ele é farmacêutico, nutricionista, atua em consultório, especialista em saúde coletiva, e ele montou uma palestra ótima para poder conversar com a gente sobre a pandemia e as implicações, né, a relação com a automedicação, porque durante a pandemia a gente teve muito disso, pessoas se automedicando e tal. Então, assim, agradeço, professor, a sua presença aqui, e a gente fica muito feliz. Eu falo em nome do projeto e toda a equipe, e também o pessoal do Nordeste, principalmente o povo do Garanhuns e da universidade de vocês, né, que estão sempre aqui com a gente, ajudando, a Cláudia. E pode ficar à vontade, professor, pode projetar, se apresentar se quiser, e a gente já iniciou a apresentação, tá? Muito obrigado. Professor Flávio, acho que seu microfone está desligado. Tá sim. Boa tarde. Estão conseguindo visualizar? Sim, tá ótimo. Pronto. Então, a partir de agora eu não consigo mais nem ver vocês, nem ver a questão do chat, tá? Então, qualquer dúvida, podem ir falando que o pessoal vai anotando, depois me passa. Eu me chamo professor Flávio, né? Eu sou farmacêutico nutricionista, sou especialista em saúde coletiva, farmácia clínica, nutrição clínica e esportiva. E aí vou estar falando um pouquinho, a gente vai estar conversando, na verdade, sobre essa questão da pandemia e suas relações com a automedicação. A gente percebe, né, que essa questão da automedicação hoje, principalmente nesse período de pandemia e pós-pandemia que a gente ainda está passando, é um assunto que a saúde pública hoje está levando em grande consideração, visto que a gente vê muitos pacientes, inclusive profissionais de saúde, perdendo a vida devido à questão do uso irracional de medicamento. A gente vê que agora famosos, né, o pessoal do nosso cotidiano, eles estão cometendo suicídio, usando medicamento para emagrecimento, medicamento para ansiedade, e aí sem uma consulta, né, sem um acompanhamento de um profissional habilitado, e aí está acarretando vários problemas para a saúde pública, inclusive levando a óbito. Então, é um tema muito relevante para a atualidade, e eu fiquei muito feliz pelo convite. E a gente começa, né, falando um pouquinho dessa questão da pandemia e qual é a relação que tem com a automedicação. Então, a gente vê que a gente ainda está nesse processo de pandemia do Covid-19. A gente está num período menos drástico, porém, a pandemia ainda não acabou, tá? Devido a essa questão do vírus, essa questão da contaminação, né, ser por um micro-organismo, mas ser um vírus, a questão da proliferação, a questão da contaminação, ela é muito mais rápida. E aí a gente começou a ver, né, vários medicamentos sendo estudados para ver se conseguia conter a proliferação desse vírus e se a população mundial era menos afetada. Essa comunicação, devido ser por uma carga viral, né, afetava algumas pessoas de forma mais agressiva e outras pessoas de forma menos agressiva. Isso estava relacionado diretamente com o sistema imunológico dos pacientes. Então, não quer dizer que existe um medicamento para prevenção do COVID ou para tratamento do COVID. Porque a gente vê que a questão da contaminação, a questão da proliferação, a questão do tempo que o vírus vai ficar
incubado, está relacionado com a questão da imunologia, né, do sistema imunológico de cada paciente. Além disso, não teria como a gente conter essa questão da contaminação sem que a gente tomasse aquelas medidas preventivas, né? Então, na verdade, não existiu e nem existe um medicamento que possa evitar a questão da contaminação com o Covid. Existe a questão de medidas preventivas. E aí tem a questão do uso de máscara, álcool gel, lavar as mãos com água e sabão. Então, essas medidas preventivas, ok. A gente viu que são realmente eficientes para evitar essa contaminação, essa proliferação do vírus. Mas a questão de tratamento, né, que foi o que causou o grande problema na questão da pandemia, e principalmente em relação à questão de pesquisas e tudo mais. O tratamento, né, foi o que a gente teve mais problema, porque todo mundo queria, né, um medicamento que resolvesse o problema. Na verdade, a população brasileira, principalmente, a gente está falando de pandemia de uma forma mundial, mas trazendo para o Brasil, para Pernambuco, para a nossa realidade, a gente percebe que se queria, na verdade, né, um tratamento. Então, o tempo todo, eles cobravam dos pesquisadores, eles não cobravam que medidas preventivas que poderia melhorar, eles cobravam um tratamento para que pudesse evitar essa proliferação, essa contaminação com o vírus. E aí a gente viu que todos os medicamentos que foi falado, que a gente vai falar mais à frente, todos os medicamentos, nenhum tinha uma comprovação científica, né, que ia ser eficaz, queria evitar essa questão da contaminação com o vírus. Como a população, principalmente do Brasil, tem essa questão da automedicação muito forte, muito presente, devido a uma questão cultural, para o brasileiro foi pior, porque ele esperava que viesse um medicamento que resolvesse o problema, né? Então, hoje é o que acontece, uma pessoa tá gorda, quer perder peso, aí quer logo um medicamento que resolva isso. A pessoa não malha, mas quer ficar definido, aí quer tomar um medicamento para resolver isso. E não é isso, o medicamento é para auxiliar. Então, a pandemia ela veio para mostrar isso também à população brasileira, né? Para dizer, opa, o medicamento não vai resolver tudo, não, tá? O problema são as consequências do uso irracional do medicamento, né? Porque todo mundo começou a se automedicar devido à questão das fake news, né? Então, a gente viu que teve muita fake news e ainda tem sobre possíveis medicamentos para que você tomasse e seu sistema imunológico ficasse blindado e você não iria contrair o vírus, certo? Então, o coronavírus, uma característica dele é a questão da disseminação, que é uma disseminação rápida, o que pode significar muitos casos com hospitalização num curto espaço de tempo, que foi justamente o que aconteceu, que causou caos na saúde pública do Brasil, né? Todo mundo começou a se contaminar de forma muito rápida, sobrecarregou o Sistema Único de Saúde, visto que era o único local, né, que realmente conseguia ter um tratamento mais eficaz. Agora, planos de saúde não adiantava, porque realmente a gente precisava do Sistema Único de Saúde, e aí sobrecarregou devido a essa questão da disseminação ser tão rápida. E devido a essa questão de sobrecarregar o sistema de saúde, gerou grandes impactos sociais e econômicos. Por isso que é fundamental que a gente entenda como o vírus é transmitido e a questão de prevenção para que o mesmo não se espalhe. E aí a gente volta para aquela tecla, que não existe uma forma de prevenção que não seja aquelas medidas, né, voltada para a questão de higiene e da questão do uso de álcool ou de álcool em gel para que esse vírus não se espalhe. À medida que a população ela começou a entender isso, em alguns países conseguiu administrar melhor esse problema de saúde pública. No Brasil, não. O Brasil precisou passar por um caos, que foi o que aconteceu na saúde pública, sem medicamentos, sem oxigênio, sem leitos, para que a gente começasse a entender que realmente não se precisava ver a questão de um medicamento, e sim a questão de ver uma possíveis medidas preventivas mais eficazes. Por que o Brasil passou por tanta oscilação de contaminação e disseminação do vírus? Porque, na verdade, a gente nunca conseguiu fazer um lockdown realmente 100% eficaz. Era um lockdown que fechava parte do comércio, que fechava um determinado horário, mas não era de forma
como é que eu posso dizer, de forma efetiva. Então, se fechava o comércio, mas não se fechava de forma eficiente, né? Então, as medidas, elas precisariam ter sido mais eficazes para que a gente não tivesse passado por esse problema que a gente passou. Quando a gente começou a entender, né, quando o brasileiro começou a entender que eram essas medidas, que o problema estava relacionado à questão dessas medidas, aí foi quando a gente realmente conseguiu conviver com essa questão do vírus, né? A gente ainda está passando por esse processo, mas agora a gente consegue ver que a população está mais madura em relação a isso. E aí, né, o coronavírus, como ele se dissemina de forma muito rápida, ele começou a apresentar alta taxa de hospitalização, que a gente começou a ver que as pessoas, elas não estavam tendo mais leitos para as pessoas, a gente começou a ver pessoas morrerem. E essa questão de prevenção, sem ser o medicamento em si, a gente só começou a ver quando os números, né, que a gente começava a assistir nos jornais a caráter mundial, a caráter brasileiro, depois regional e estadual, foi quando a gente começou a perceber que não se tratavam mais de números, se tratavam agora de nomes. Foi quando esse problema relacionado à transmissão do coronavírus, a gente passou a ver um vizinho contaminado, a gente passou a ver uma pessoa da nossa família contaminado. E aí foi quando as pessoas começaram a ter uma consciência realmente que o fundamental era a prevenção. E aí foi quando a gente começou realmente a frear essa disseminação relacionada à questão da transmissão do coronavírus. Quando a gente deixou de ver números e começou agora a ver nomes de pessoas, né? Que a gente começou a ver nossos vizinhos, nossos familiares, e por muitas vezes precisava de um leito, não tinha disponível, e aí falava, o que é que vai acontecer? A pessoa ia a óbito, né? Porque a gente não tinha leito, não tinha onde colocar as pessoas, e infelizmente o problema respiratório a gente não tinha como conter. A transmissão, né, dos pacientes infectados por coronavírus, ela acontece em média 7 dias após os sintomas. Então, o que era que acontecia? O que foi também outro problema? A pessoa sentia qualquer sintoma e já pensava que estava contaminado. E aí queria fazer o teste, a gente viu que a gente teve, inclusive, problema com os testes relacionados à questão do coronavírus também. E as pessoas começaram a se medicar, sentia qualquer sintoma, já começava a tomar possíveis medicamentos para tratar esses males e para evitar a questão da contaminação, da proliferação do coronavírus. Quando muitas vezes essa pessoa não estava com o vírus, e às vezes a pessoa que estava assintomática, né? Então a gente teve aí um problema sério em relação a isso. Geralmente nos primeiros dias, né, quando a pessoa está com sintoma, se a gente fizesse o SWAB, era que a gente saberia se essa pessoa está contaminada ou não. Se passar de 7 dias a gente fizesse o SWAB, já não funcionava mais. A gente teria que fazer aquele teste que é o sorológico. Então, as pessoas não entendiam isso e fez com que também a gente tivesse muitos problemas relacionados ao uso irracional do medicamento, porque as pessoas não faziam o teste relacionado à questão do coronavírus, quando a gente fala na janela imunológica correta. E aí, né, no entanto, dados preliminares sugerem que a transmissão de Covid-19 pode ocorrer no período de incubação, ou seja, até mesmo antes do aparecimento de sinais e sintomas. Então, às vezes, a pessoa já estava com o vírus, só vinha sentir sintoma com 3, 4 dias, mas essa pessoa estava convivendo na sociedade. Essa pessoa estava trabalhando, essa pessoa estava em casa e estava contaminando outras pessoas. Quem estava com a imunidade mais baixa, uma imunidade mais debilitada, essas pessoas apresentavam sinais e sintomas. E aquele que estava com imunidade razoavelmente alta, elevada, essa pessoa não apresentava sinais e sintomas. Que, inclusive, esse é um problema que a gente enfrenta até hoje. E aí, quando a gente chegar mais à frente, vai entender por que surgiu os kits COVID, né? De prevenção de COVID, tratamento para COVID. E aí, quais são os principais sintomas, né? Porque essa questão do coronavírus, ela acabou vindo a confundir nós, profissionais de saúde, com outros sintomas já conhecidos, né? Da gripe, de algum problema relacionado à questão de alergias. Mas aí tinha alguns em específicos
que a gente começava a detectar com mais frequência e via que isso acontecia com todo mundo. Era a questão de uma febre mais alta e principalmente a dificuldade em respirar. Só que o que era que acontecia? Quando o paciente ele tinha uma tosse, uma dor no corpo, um cansaço, automaticamente ele ia direto para o hospital. E aí começou a sobrecarregar mais ainda os hospitais. Então, a recomendação seria que só iria se dirigir ao hospital se tivesse uma dificuldade para respirar. Se não tivesse essa dificuldade para respirar, o paciente ele podia fazer aquela primeira consulta na atenção primária, né, que é a porta de entrada para o SUS, ou com o seu médico de rotina, certo? Mas a gente sabe que isso não aconteceu. A internet, né, os meios de comunicação, eles hoje, né, eles são vistos como uma faca de dois gumes, como a gente fala, né? Muita gente só interpreta de uma forma e acaba sobrecarregando os hospitais porque não tem acesso à informação direta, como a gente passa até hoje através de colegas de profissão que começam a gravar vídeos. Antes não, o pessoal só se confiava em determinado jornal e aí acabava confundindo a cabeça das pessoas e sobrecarregava mais ainda os hospitais. Então, a recomendação que a gente tinha de diferença em relação a uma tosse, em relação a uma alergia, em relação a um problema alérgico que a pessoa já tinha, em relação a uma gripe, realmente era a dificuldade para respirar e a febre mais elevada. Se apresentasse outros sintomas, talvez já sejam sintomas que as pessoas elas já tinham, né? Então, se a pessoa se a pessoa é uma pessoa que tem asma, por exemplo, então, se ela tem dificuldade para respirar, quando ela está com um processo asmático, ela agora, se ela gripasse, ela ia ter a mesma dificuldade para respirar. Mas as pessoas acabaram sem interpretar isso. E aí a gente vem diretamente para o maior problema que a gente teve, que foi essa questão do tratamento e prevenção. A população estava ansiosa por um tratamento medicamentoso, né? Então a população ela queria um tratamento, mas ela queria que fosse medicamentoso. E, em compensação, ela também queria a prevenção dessa questão da contaminação, da proliferação do coronavírus, mas queria também em forma de cápsula, né? Queria aquele que fosse mais fácil. E foi aí que ficaram exigindo dos cientistas, na verdade, nem se exigia uma vacina, por exemplo, né? Se falava mais em um medicamento para tratamento ou para prevenção. E quando a gente começou a ver, realmente não existia um medicamento para isso, né? O que realmente existia são aquelas medidas preventivas de lavar as mãos com água e sabão, usar álcool gel e principalmente usar máscara, né? Essas seriam as principais medidas para evitar essa questão da contaminação com o vírus. E aí vem os principais medicamentos que vocês vão perceberem que foram os mais falados, né? A gente tem uma lista enorme desses medicamentos. E aí a primeira pergunta era: esses medicamentos, eles eram seguros para o COVID? E eu recebia várias mensagens, né, enquanto farmacêutico, as pessoas mandavam mensagem. Saiu uma reportagem falando que não pode usar paracetamol quem está com COVID. Isso é verdade ou isso é mentira? Aí começou a vir, né, paracetamol, ibuprofeno, por que não poderia usar para COVID? Ou por que poderia usar? Primeira coisa, qualquer medicamento, certo? Ele, se você usar por um tempo prolongado, esses medicamentos que a gente vai estar falando agora, se qualquer paciente usar por um tempo prolongado e em concentrações muito altas, esse medicamento ele vai afetar algum órgão, né? Então, por exemplo, o paracetamol. O que, na verdade, a Anvisa tinha falado na nota técnica era que se usasse paracetamol em concentrações altas por tempo prolongado, esse uso do paracetamol de forma irracional poderia causar um problema hepático. Isso aí acontece até hoje, sem pandemia. Só que com a pandemia o pessoal começou a comprar os medicamentos de forma totalmente irracional. Tanto é que a maioria dos medicamentos faltou os estoques nas farmácias. A gente não tinha farmácia com nenhum desses medicamentos mais, porque todo mundo começou a usar de forma irracional. E aí quem realmente precisava do medicamento para fazer um tratamento, o medicamento não tinha. Aqueles medicamentos que tinham no mercado, eles começaram a ficar por um valor absurdo. Então, se a gente comprava um paracetamol, gotas, um exemplo, né, para uma criança,
por R$ 2, R$ 3, ele passou a ser R$ 20 e não tinha no mercado. A mesma coisa aconteceu com todos esses outros medicamentos. Então, não é que o paracetamol não era seguro, porque se você estava com uma febre, se você estava com uma dor, o paracetamol ele iria resolver isso. Mas a pessoa tinha que usar por um intervalo de tempo pequeno, né? 7 a 10 dias, que é um tempo seguro. Não era para usar enquanto tivesse a pandemia, né? Porque a gente está com uma pandemia há 2 anos. E aí ele ficar usando esse paracetamol esse tempo inteiro. Então, claro que esse paciente que ficou usando, que ficou usando esses medicamentos por um tempo prolongado, de forma irracional, em altas concentrações, algum órgão desse paciente com certeza está sendo afetado. E esse, o paracetamol foi o principal, né? O foco no início foi o paracetamol. Depois veio a questão do ibuprofeno e da dipirona. Por quê? Um dos sintomas era a questão de dor, né? E a questão da febre. Então, as pessoas achavam o ibuprofeno um medicamento mais forte para a questão de dor. Então, deixaram de usar o paracetamol e começaram a usar ibuprofeno e dipirona. E aí passou-se um tempo, né, com esse uso irracional do ibuprofeno, esse uso irracional da dipirona, e o paracetamol ele deixou de ser o carro-chefe aí nesse início da pandemia. O problema é que o paracetamol ele causava esse problema hepático, já o ibuprofeno e a dipirona ele ia começar a afetar outros órgãos, como, por exemplo, ia causar vários problemas gástricos para o paciente, visto que ele tomava em concentrações altas e aí causava aquele desconforto gástrico. Então, além disso, eles ainda iriam ter que usar um omeprazol, um pantoprazol, devido a esse problema gástrico que estava tendo. Porque as pessoas, elas não usavam o medicamento por um tempo pequeno, né, de 7 dias, de 14 dias. Elas ficavam usando por 3 meses, 4 meses. Depois, começou-se a se falar em corticoides, né? E aí entrou prednisona e entrou a dexametasona. A gente começou a ter os mesmos problemas. O problema é que prednisona, por exemplo, prednisona ele é um corticoide, né? Então ele fica ali entre o analgésico e entre o antibiótico, ele fica ali no intermediário. Só que quando se usa prednisona, ele vai melhorar a questão da dor, que o paciente estava sentindo aquele desconforto, mas o problema é que o prednisona ele não pode ser usado, por exemplo, por 30, 40 dias para a questão de COVID, e se ele for recomendado, é por um tempo pequeno, e quando for parar de usar o prednisona, é necessário fazer o desmame medicamentoso, que aí ninguém fazia desmame medicamentoso, né? Então, começava a usar o medicamento e, de repente, parava de vez. As pessoas que usam prednisona, elas têm a tendência de ficarem inchadas, de ficarem inflamadas, porque ele causa uma grande retenção de líquido. Então, a gente já teria outro problema em relação à questão do uso irracional do medicamento. A dexametasona, ela foi e é ainda, né, muito utilizada, porque as pessoas, como passava também, né, chega a ser um antialérgico, melhora um pouquinho aquele desconforto da dor, as pessoas começaram a usar a dexametasona e, por incrível que pareça, usavam dexametasona em concentrações altas, geralmente dexametasona de 6 miligramas, né, que era um comprimido e meio, um comprimido de 4 miligramas e meio comprimido de 4 miligramas. Então, partia o comprimido, tomava um comprimido e meio. Então, a dexametasona também foi altamente utilizada, só que as pessoas começaram a ficar com sono, começavam a ter aquela sonolência que é normal pelo uso da dexametasona, e aí depois começaram a trocar por outros antialérgicos, mas também sem ter estudo de segurança relacionado também à dexametasona. E aí chegou no auge, né, que o medicamento para evitar a proliferação do vírus, para evitar a contaminação, era o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina. E aí a gente sabe que esses medicamentos, eles são altamente utilizados, mas para quem tem, um exemplo, problema de malária, problema relacionado à questão de reumatismo, aquele problema de um reumatismo que o paciente ele não consegue, as juntas do paciente elas começam a atrofiar e tem que ser usada a hidroxicloroquina para isso. E aí passou-se a usar a cloroquina e a hidroxicloroquina também, de forma totalmente aí irracional. E aí, hoje, quem usou e quem usa a cloroquina, a hidroxicloroquina, de forma totalmente descompensada, como foi usada,
A cloroquina, o principal efeito adverso dela é uma cegueira noturna. Então, os pacientes que usam cloroquina, que não seja indicado para o uso que ela já é, que tem os estudos, né, de farmacodinâmica, farmacocinética, os estudos farmacológicos, ela causa uma cegueira noturna. Então, o paciente ele começa a ter dificuldades para enxergar, principalmente à noite. A hidroxicloroquina, ela sobrecarrega muito a questão de fígado e rins. Então, tem paciente que, inclusive, vai precisar agora fazer hemodiálise, né, de tanto medicamento que foi usado de forma irracional. Depois veio a famosa Anita, né, que é a nitazoxanida, que ela passou um tempão aí também dizendo, ó, um possível medicamento para evitar a contaminação do vírus e a proliferação é o Anita, né? E aí acabou também nas farmácias, todo mundo começou a usar o Anita. O Anita é um medicamento que ele vai agir no DNA do micro-organismo, fazendo com que ele não se multiplique. Ok. Mas não tem estudos que falavam que isso ia acontecer com o Covid-19. Existe isso com outros micro-organismos. Mas aí aconteceu da mesma forma, né? As pessoas pegam aquela informação e começam a disseminar de forma de fake news, e as pessoas começam a usar, e aí, inclusive, a gente tem muitas pessoas sendo afetadas com o uso dessa nitazoxanida de forma irracional, principalmente os rins. A pessoa que usou esse medicamento, como a cloroquina, a hidroxicloroquina, quando vai urinar, aquela urina ela é bem concentrada, a gente vê quem tomou o medicamento consegue ver que sai com o cheiro do medicamento, que sai com aquela cor bem escura, bem amarelada, que é justamente porque esse medicamento está sendo metabolizado naquele órgão. Então, se você toma de forma irracional, aquele órgão vai ser sobrecarregado. Depois passou-se a usar a vitamina C com zinco, que era para a questão de prevenção, mas a gente sabe que essa questão da proliferação, que o vírus em alguns vão se desenvolver de forma mais rápida e agressiva, em outros não, isso vai estar relacionado com a questão da imunidade. Então, não é que a vitamina C e o zinco estava tratando o Covid-19. Gente, a vitamina C e o zinco estava melhorando a questão da imunidade, a questão do nosso sistema imunológico. Então, não é que você ia tomar vitamina C com zinco só no período de pandemia. O ideal é você estar consumindo sempre. Mas essa vitamina C e o zinco, ela obrigatoriamente não é para ser consumida de forma de medicamento, e sim no alimento, né? Então, a gente vai se alimentar bem para a gente aumentar as concentrações de vitamina C e de zinco, certo? E aí, ainda continuando com esses medicamentos, né, que foram formados kits para a COVID e tudo, a gente vê aí outro que foi o carro-chefe também, foi a ivermectina. A ivermectina ela é usada muito para a questão de parasitas, né, para a questão daqueles parasitas hospedeiros. Muita gente usa para a questão de verme também, mas ela é muito usada principalmente para piolho, né, carrapato em animal e tudo. E a gente vê que começaram a usar a ivermectina de forma totalmente descompensada também. Então, a ivermectina ela chegou a acabar também das farmácias, a gente zerou os estoques em todas as farmácias. A gente não conseguia comprar para o paciente que realmente precisava do uso da ivermectina. E a ivermectina ela veio da mesma situação do Anita, né? Você usa um medicamento para ele conter uma proliferação de parasitas de micro-organismos, mas não tinha estudos ainda voltado para esse uso seguro para a questão do Covid-19. Tá? Então, saiu aí um possível medicamento, foi a ivermectina, e aí aconteceu o que aconteceu também, desabastecimento total dos estoques, e porque todo mundo começou a comprar de forma irracional, e tem gente que usa ivermectina até hoje, né, que eu falo, não use mais ivermectina, não tem para que usar ivermectina. Você não tem necessidade de estar usando ivermectina todos os meses ou toda semana. Mas tem paciente que ele realmente diz, não, eu vou continuar usando, eu quero continuar. Infelizmente, a gente não pode mudar ideologias, né? A gente fala o certo e o seguro, mas a gente não pode entrar na cabeça da pessoa e dizer que não use, né? Porque a pessoa tem livre-arbítrio. A azitromicina também, porque a pessoa tinha um desconforto na garganta, já usava azitromicina, também não tinha nenhum estudo que a azitromicina, não tem, na verdade, né? Vai conter ou reduzir a disseminação com o vírus. Eles poderiam ser usados para a questão de um exemplo, se o paciente ele desenvolveu aqueles problemas respiratórios, né, tá com dificuldade de respirar, tá com problema de garganta, não tem problema, pode usar por 3 dias, 5 dias. Agora, usar a azitromicina todos os meses como seguro para evitar
totalmente errado, tá? A vitamina D, que aí é o mesmo caso da vitamina C e do zinco, visto que a vitamina D ela vai melhorar nosso sistema imunológico, a gente tem que ter nossa concentração de vitamina D sempre alta, né? Porque a gente vai evitar outras doenças crônicas não transmissíveis, mas não quer dizer que a vitamina D ia fazer com que a gente diminuísse nossa carga viral se a gente tivesse contaminado com o vírus. Então, não é que ela não vai ajudar, ela vai ajudar mais no processo imunológico, né? Ela vai melhorar nosso sistema imunológico. Mas para a questão de ser um medicamento seguro para o COVID, também não. Ela vai melhorar a questão do sistema imunológico, tá? E aí também o AS, ele também foi muito usado, porque as pessoas ficavam com dificuldade, né? Tem pessoas que ficavam muito tempo acamado e tudo isso poderia causar uma trombose, que algumas pessoas também tiveram a questão de trombose devido à questão do coágulo que criava no sangue. E aí usaram a Clexane, né, que é a enoxaparina injetável, que também chegou um tempo que saiu a gente não conseguia comprar, nem para os pacientes usarem no hospital. E a OS ele era usado para afinar o sangue. Como tem muita gente que usa até hoje, que não passa o dia se não tomar um AS, tá? Mas também usado totalmente de forma irracional. Então, esses dois slides que eu passei para vocês foram os medicamentos que foram mais usados nesse período aí de pandemia, principalmente no início. Hoje, eles estão sendo usados ainda para isso, Flávio, como prevenção, para a questão do Covid, o tratamento, estão. Só que agora estão usando de uma forma mais racional, tá? Então, o pessoal agora estão perguntando mais, consultando mais o farmacêutico, médicos, profissionais de saúde, para não usar de forma irracional como estavam usando antes, nessa questão da automedicação. E aí, né, vários municípios do Brasil inteiro começaram a criar o kit COVID. E aí vocês podem ver aqui em uma foto que tem o kit COVID, ele era composto por hidroxicloroquina, azitromicina e ivermectina, né? Era um protocolo terapêutico para COVID. Mas não existia nenhuma liberação da Anvisa que dizia que esse era um kit COVID, era um protocolo totalmente liberado. Então, quem fez, às vezes saía nota técnica que era para fazer, né? Mas foi feito de forma totalmente, assim, irracional, né? Porque se eu faço um kit COVID, eu estou dizendo assim, ó, você está com COVID, você vai usar o kit. Mas cada pessoa tem um peso diferente, cada pessoa tem um metabolismo diferente. O vírus, ele é mais agressivo ou menos agressivo em algum grupo terapêutico, né? Um idoso, uma criança, um adolescente, um adulto, vai reagir de forma diferente, o sistema imunológico é totalmente diferente. Então, como é que eu vou protocolar, como é que eu vou ter um kit COVID que vai ter 3 comprimidos de azitromicina, 4 comprimidos de ivermectina e 7 comprimidos de hidroxicloroquina, para todo mundo o mesmo kit. Então, assim, foi feito, muitos estados do Brasil usaram o kit COVID, tá? Muitos que não usaram foram pressionados para usar, porém a gente sabia que não tinha nada que comprovasse que realmente era eficaz, tá? Então, assim, foi distribuído aí pelo Sistema Único de Saúde também. Então, os municípios começavam a se organizar, porque quando um determinado estado, quando um determinado município, ele começa a fazer, a história se espalha e todos os outros querem fazer, e a população às vezes não entende, né? Que a gente está tratando da saúde, a gente não está levando em consideração apenas o que está sendo divulgado, o que está sendo feito. A gente tem que levar em consideração a questão da saúde do paciente. Mas teve um período aí que o kit COVID ele foi totalmente usado, totalmente disseminado, com esses medicamentos, né, azitromicina, ivermectina e hidroxicloroquina. Teve um tempo que não se conseguia mais ter acesso à hidroxicloroquina, começaram a usar cloroquina e por muitas vezes nem cloroquina, nem hidroxicloroquina, começaram a usar a dexametasona, tá? Para o kit COVID. E a gente começou a fazer, né, os municípios começaram a ver que devido ao aumento dos casos de gripe e COVID, começou a provocar a falta de medicamentos e insumos para o hospital. Então, essa matéria aqui mesmo foi eu que publiquei em todos os... A gente compartilhou nos municípios, compartilhou nas reuniões que a gente tinha com todos os responsáveis pelas secretarias de saúde, para ver que a gente estava num problema de saúde pública, né? Então, começou, né? As notícias que surgem nos meios de comunicação
são muito preocupantes e colocam todo o sistema farmacêutico em alerta, né? Porque realmente todos os estados começou a faltar medicamento. Então a gente precisava de xarope para tratar uma criança, não tinha. A gente precisava de uma enoxaparina para tratar uma pessoa que estava com trombose, a gente não conseguia comprar. Então acabou causando um caos de desabastecimento de medicamentos e insumos, né? Além dos medicamentos, também insumos, em todo o Brasil, tá? Então não foi só em Pernambuco, todo o Brasil começou a faltar insumo devido ao uso irracional de medicamentos, certo? E aí, quais são os riscos da automedicação? Primeiro, é importante a gente entender que nenhum medicamento, certo? Seja ele fitoterápico, que é aquele medicamento totalmente natural, seja um chá que você usa, né? Ele vai ser, não, é natural, não faz mal. Isso não existe. Todo e qualquer medicamento, tá? Ele pode causar problemas sérios, inclusive levar a óbito. Talvez se a população ela tivesse mais consciência em relação aos riscos da automedicação, a gente não tivesse tanto problemas de óbito como a gente está tendo hoje, né, no Brasil, devido à questão do uso irracional de medicamentos. E aí o Conselho Federal de Farmácia, o Ministério da Saúde e os Conselhos Regionais de Farmácia, o que é que eles falam, né? Essa automedicação vai causar intoxicação, interação medicamentosa, agravamento do estado de saúde, dependência ao medicamento, vai começar a mascarar ou agravar outra doença, efeitos colaterais e reação adversa e risco de resistência aos antimicrobianos. Tudo isso é causado pela automedicação. Qual é o principal problema que a gente tem hoje, né? Essa questão cultural do brasileiro, ele ir na casa do vizinho e se automedicar, né? Então, ele vai na casa do vizinho e diz, eu tô com dor de cabeça. O vizinho pega lá um comprimido, toma esse comprimido aqui, quando eu tomo eu fico bom. Eu tô sem conseguir dormir. Toma esse medicamento aqui, que é um calmante, bem fraquinho ele, que vai fazer você dormir melhor. É um diazepam de 10 miligramas, né? É um clonazepam de 2 miligramas, é um bromazepam. E aí foi que a gente viu que esse problema de automedicação, agora no período da pandemia, né, a gente está tendo agora sérios problemas em relação a isso. Por quê? Esse problema da automedicação, ele vai ser sequelas do pós-Covid, né? As pessoas, elas estão mais ansiosas, a gente vê um alto índice de pessoas com depressão devido a essa questão do pós-Covid. E aí o que foi que aconteceu? Todo mundo começou a usar os medicamentos psiquiátricos para começar a tratar essa ansiedade, começar a tratar esse distúrbio do sono, começar a tratar um início de uma depressão, que a pessoa nem sabe se realmente é depressão, porque não foi diagnosticado, mas tem acesso a um antidepressivo, a um estabilizador do humor ali mais fácil, né? Então, o Conselho Federal de Farmácia, ele já fez a pesquisa, a gente viu que houve um crescente aumento na questão dos analgésicos, antitérmicos, medicamento para dor, né? Isso aí houve um aumento significativo. Só que o principal problema são os medicamentos psiquiátricos, tá? Por quê? Esses medicamentos, né, psiquiátricos, quando o paciente ele toma por um tempo tomou só 2 dias, 3 dias, esse medicamento ele já pode causar uma dependência. Então, o paciente ele tomou o medicamento 2 dias para dormir, depois ele não consegue dormir mais sem o medicamento. O paciente ele ficou viciado naquele medicamento. O medicamento é uma droga, tanto é que o farmacêutico ele responde como traficante de droga, caso a gente venda e dispense o medicamento de forma errada, né? Sem a receita, sem tudo isso. E aí o que foi que aconteceu? Esses pacientes eles começaram a se automedicar. A gente vê que hoje a gente está tendo outro problema na saúde pública, devido a esse uso irracional dos medicamentos, que é justamente a questão os psicólogos e os psiquiatras dos municípios, eles estão sobrecarregados, porque as pessoas começaram a usar muitos medicamentos de forma irracional para estabilizar o humor e para evitar uma possível depressão. E o que foi que aconteceu agora? Está todo mundo viciado no medicamento, a gente está tentando fazer o desmame, mas não consegue sem a ajuda do psicólogo e do psiquiatra. A gente tem exemplos de municípios que compravam 5.000 clonazepam, eles passavam 30 dias. Hoje eles estão comprando 20.000, 3 vezes mais do que eles compravam, né? 300 vezes mais aumentou
300% aumentou, e a gente não consegue dar conta ainda dessa quantidade de medicamento. Ainda falta medicamento para a população. Então, a gente vê o quanto, né, problemas psiquiátricos a gente vai ter agora nesse período que a gente está aí passando da pandemia. Tudo isso é um reflexo da pandemia, mas se as pessoas não tivessem feito o uso irracional do medicamento, isso não estaria de uma forma tão grave. Muitos estados brasileiros estão fazendo as primeiras conferências municipais de saúde mental, né? Aqui em Pernambuco, todos os municípios já estão realizando, e eu sei que isso vai se espalhar a nível Brasil, né? Porque a gente agora tem que tratar de outro problema relacionado à questão, que foi uma sequela, né? Um problema relacionado à questão do Covid, que agora a gente está com medo de outra pandemia voltado agora à questão da saúde mental. Então, essas pessoas que usaram os medicamentos de forma irracional, a gente está começando a receber essas pessoas agora e está notando sérios problemas que essas pessoas estão tendo. Inclusive, aquelas que usaram, né, os medicamentos que a gente falou naquela primeira planilha de cloroquina, hidroxicloroquina, paracetamol, esses medicamentos de forma irracional. Tem paciente que está indo para hemodiálise, então é muito sério, tá? Então, o que vai diferenciar o medicamento do veneno é a dose, né? E o tempo de tratamento. E a gente percebe que houve um aumento de 17%, né, desses medicamentos antidepressivos e controladores de humor. Então, assim, a pessoa estava um pouco triste, estava um pouco ansiosa, já usava um medicamento de controle especial, né, um medicamento controlado. E aí houve um aumento de 17% até 2020. Com certeza, esses números já aumentaram, né, que foi alguma pesquisa que o Conselho Federal de Farmácia fez. Então, esses medicamentos, realmente, eles já aumentaram mais ainda essa questão do uso, né, irracional. E a gente vê que os que estão em carro-chefe aí são aqueles medicamentos para dormir, aqueles medicamentos para melhorar o humor e deixar a pessoa mais calma. E aí os carros-chefe desses medicamentos mais vendidos entram na lista clonazepam, bromazepam, diazepam, alprazolam e fluoxetina. Né? Esses 5 medicamentos são os que foram mais comprados e mais usados nesse período da pandemia. Né? Então, a gente vê que a gente vai ter sequelas agora, que é o que a gente está recebendo agora os pacientes, devido a essa questão do uso irracional desses medicamentos. E aí, uma sugestão, né, que a gente está passando para os pacientes seria o uso de medicamentos fitoterápicos, tá? Que é aquele medicamento totalmente à base da planta, né, totalmente à base de planta. E esse medicamento, ele não causa uma dependência como os medicamentos alopáticos, que são os outros que a gente falou anteriormente. Visto que esses medicamentos alopáticos, diazepam, clonazepam, bromazepam, a fluoxetina, eles são medicamentos sintetizados e semi-sintetizados, então causam dependência, certo? Esse aqui, o medicamento fitoterápico, ele não vai causar dependência, porém a gente tem que explicar ao paciente que, se também usado de forma incorreta, ele pode também levar um paciente a óbito, ele pode causar intoxicação. A diferença é que esse medicamento ele é menos agressivo, tá? Enquanto o outro medicamento ele vai afetar órgão, ele vai ser armazenado em tecidos, esse o fitoterápico não. Uma desvantagem do fitoterápico é que ele passa um tempo, ele precisa de um tempo maior para que seu corpo absorva o princípio ativo e comece a você sentir aquela melhora em relação ao fitoterápico. Já o outro não, você toma o controlado hoje, para dormir você dorme muito bem hoje. O fitoterápico ele requer um intervalo de pelo menos 5, 6 dias para que você consiga ter um resultado satisfatório. Porém, né, você não fica dependente do medicamento, mesmo ele sendo fitoterápico. Então, requer um cuidado também, porque se usar em concentrações altas, ele vai causar intoxicação, que eles são altamente tóxicos. Mas se a gente usar na concentração correta, na posologia correta, no tempo certo, a gente não vai ter nenhum problema com o uso desses medicamentos. A gente vê aí, né, uma enfermeira faleceu em São Paulo devido à questão do uso de um chá chamado chá 32 ervas, que o chá servia para emagrecer, servia para controlar a ansiedade, servia para o sono, servia para tudo. Um chá 32 ervas, a enfermeira foi a óbito. A gente teve o caso também da cantora do Calcinha Preta, a Paulinha, né, que começou a usar vários medicamentos controlados, inclusive chás e medicamentos fitoterápicos,
para perca de peso, ela também foi a óbito, né? Ela teve uma inflamação generalizada, tipo um lúpus, né? Todos os órgãos ficam inflamados, então devido também ao uso irracional de medicamentos. Então, medicamento, seja ele fitoterápico, seja ele alopático, tem que ter o acompanhamento de um profissional habilitado, certo? Mesmo sendo chá, tem que ser feito da forma correta, porque tem ação farmacológica. Então, a gente tem que ter esse cuidado, tá? Mas o fitoterápico hoje é uma alternativa que a gente tem para fazer o desmame medicamentoso daqueles medicamentos controlados que a população hoje ela está viciada e a gente está tendo outro problema sério que é relacionado à questão de saúde mental. E essas aqui são as referências que eu trouxe para vocês também, certo? E é isso, quero agradecer a atenção de todos, certo? É um tema que se a gente ficasse, a gente passava o dia inteiro falando de cada um daqueles medicamentos, o que é que pode causar, o que é que não pode causar, né? Qual seria o mais seguro para usar, mas a gente tem que saber que não existe hoje medicamento para tratamento e prevenção do coronavírus. A prevenção, o tratamento é a gente melhorar nosso sistema imunológico, né? Mas isso aí não é só para o Covid, isso é para qualquer patologia. Não existe um medicamento, né, que a gente diga, ó, eu estou com uma dor no corpo, eu vou tomar esse medicamento aqui, eu estou com um problema reumático, eu vou usar uma cloroquina, uma hidroxicloroquina. Não existe isso para o Covid, tá? Não tem medicamento para isso. Hoje o que a gente tem de mais seguro e mais comprovado realmente é a questão da vacina, certo? Isso aí, professor Flávio. Mestre em biociência, especialista em saúde coletiva. Não tinha ninguém melhor para falar e eu achei ótima a fala do professor Flávio. E na hora que trouxe também esses eventos que estão acontecendo, né? Já teve por outros anos também, recentemente teve essa enfermeira, essa cantora, mas anteriormente já teve muita gente morrendo por causa de problemas relacionados ao uso indiscriminado de medicamentos, sem consultar o especialista, né? Não fala com o farmacêutico, ou consegue receita, né? Daquele jeitinho, e consegue alguma coisa quando tem alguns locais que, né, que vendem também, que a Anvisa procura e tenta banir, aparecem reportagens na televisão, né, que você acha na internet alguns medicamentos. E é interessante a gente ver, assim, falando da parte do SUS, que muitas vezes o paciente, cliente, o usuário, ele já chega lá medicado, né? Já chega para a gente falando assim, olha, eu tomo tal remédio porque minha colega me deu, como o professor Flávio coloca. Então, às vezes, eu estou com problema para dormir, toma esse remedinho, né? E não tem solução. A solução é você ter uma vida equilibrada. Você não pode querer, né, ter músculos definidos e não fazer exercício, né? Você quer emagrecer e não ter uma boa alimentação. Aí o professor Flávio coloca muito bem também essa parte da gente ter uma dieta, uma alimentação equilibrada, né? Porque dieta é aquilo que você come todo dia, não é regime. Muitas vezes as pessoas ficam o tempo inteiro fazendo restrição, né? E faz tipo um regime alimentar e, na verdade, você tem que ter uma dieta adequada, né? E uma outra coisa importante também, que a gente não dá muita atenção, que isso para a gente que é da área da saúde é importantíssimo a gente lembrar, é que cada pessoa é uma pessoa, né? Cada indivíduo tem um peso, cada indivíduo tem um metabolismo diferente, tem um gasto energético diferente, e não existe remédio milagroso para nada. E se você tomar um medicamento, um remédio, qualquer outro tipo de princípio ativo por muito tempo, vai te levar à intoxicação. Então, assim, você tem que tentar ter um equilíbrio. E a internet, a mídia, a rede social, ela está cheia de fórmulas maravilhosas, né? Que as pessoas acham que vai dar certo. Uma outra coisa que eu achei importante, eu fui anotando várias coisas aqui que tinha que fazer, né? Muita coisa ao mesmo tempo, mas, assim, quando o professor fala dessa coisa dos medicamentos, que eu acho que é a parte mais interessante que todo mundo queria assistir, né? Da automedicação, as consequências e esse tour que a gente fez pelos fármacos que as pessoas tomavam direto, né, querendo tratar, curar, evitar Covid, né? E muita gente também morreu disso, né? Teve pancreatite, hepatite, porque o tempo inteiro tomando, imagina, tomando ivermectina, tomando remédios que são muito pesados, difícil de metabolização, mas, assim, as pessoas elas querem uma solução. Uma outra coisa que chama muita atenção né, da parte no Brasil, que o professor Flávio traz, é que a gente tem essa cultura da automedicação e a automedicação parece que isso traz um conforto emocional para a pessoa, né? Tipo,
ela está com... Até a gente viu aqui no chat também algumas pessoas falando, assim, eu tomo remédio, aí melhoro logo. Às vezes o medicamento nem chegou a fazer efeito, a pessoa toma aquilo e diz que já está melhor. Então, assim, um efeito, né, quase que placebo, que você está tomando alguma coisa realmente, mas que ainda nem fez efeito. Então, é assim, já estou me sentindo melhor, sabe? É uma coisa assim que a gente observa muito. A fake news relacionada a medicamentos, que vocês colocaram nos comentários, eu achei muito interessante, porque cada vez que aparecia na mídia, estão usando o Clexane porque uma criança teve tal coisa, aí vão lá, some o Clexane. Estão usando tal remédio porque agora está curando, está tratando Covid, aí vai lá, some o remédio também. Aí a única coisa que a gente fica preocupado, né, professor, e Cláudia, todo mundo que está ouvindo, é que, às vezes, como é que eu vou dizer, essa questão de você ficar, tipo, politizando os medicamentos, né, por uma questão de, de posição política, ideologia, que teve até uma pergunta aqui, mas já caiu a pessoa que estava online, que não se sustenta, tipo, cientificamente não tinha comprovação científica de nada. Então, era mais a questão ideológica que sustentava tomar isso ou tomar aquilo, que poderia funcionar ou não. Mas a gente tem também uma questão relacionada a se uma pessoa toma determinado remédio, para um pode funcionar e para outro não, e para outros pode até matar. Né? Então, a gente vê, assim, o tempo, tratamento e dose, como o professor fala, isso é muito importante a gente lembrar. E do ponto de vista da saúde coletiva, acho que muito interessante que eu observei também, que eu acho que é uma coisa que poucos observam, né, que não se fala muito na mídia, que a mídia vai falar só desgraça e o que interessa. Teve uma última notícia, assim, que sumiu também essa notícia, falando dos índios que estão morrendo por malária, porque não chega a cloroquina para poder tratar. Né? Então, assim, não chega porque houve uma politização do medicamento. Então, o medicamento virou, ele só serve para Covid. Se você está mandando isso para o índio, é porque você quer que o índio trate Covid. Mas, na verdade, essas pessoas precisam desses medicamentos. Assim como quem tem lúpus, se colocou aqui, também precisa do medicamento. Aí, dúvidas, você anotou alguma coisa aí, Cláudia? Eu vi algumas aqui, meu professor, muito obrigado, viu? A gente fica muito feliz de ter essa contribuição e eu acho que não teve como ser melhor apresentado esse tema. Mas teve uma outra coisa aqui, o pessoal falando do gengibre, a Alana perguntou onde que fica essa matéria que publicou, pedi para ela fazer uma busca no Google. A matéria. Opa, ele deu um eco. O pessoal estava surpreso com a dipirona, professor Flávio, que poderia causar problema no estômago. E a pessoa vira aquela polimedicamento, né? Toda hora estão tomando um medicamento, outro medicamento, aí fica mais difícil. Deixa eu ver aqui no fim. Eu queria saber, era a reportagem que o professor Flávio publicou. Acho que é da própria autoria dele, né? As reportagens que o senhor colocou, professor, no final. Onde foi publicado. Sobre as orientações para o SUS. Aquele ali a gente fez um recorte, né? A gente pegou de vários estados e a gente fez um recorte no nosso próprio Instagram, tá? Então tá no meu Instagram pessoal e no meu Instagram profissional, porque a população ela não entendia, né? Chegava no Sistema Único de Saúde, eu vim pegar paracetamol, mas não tinha paracetamol. Ia no hospital para tomar um injetável, né? Usar uma dipirona injetável, a gente não tinha no hospital, porque estava faltando a dipirona injetável. Mas não é porque o município não queria comprar, é por conta do desabastecimento na indústria farmacêutica. Então, a gente pegou e começou a pesquisar e fazer as divulgações para o pessoal entender, né, que realmente estava faltando o princípio ativo, a matéria-prima. Não era que os municípios, eles não queriam ter acesso ao medicamento. E uma dipirona que a gente comprava por 0,69 centavos, a gente começou a comprar uma dipirona por R$17, uma ampola. Então, a gente passou a dizer assim, como é que a gente vai segurar um município, né? Se a gente comprava 1.000 dipironas, a gente conseguia segurar por 3 meses, a gente vai comprar 1.000 dipirona, vai ter que parar de comprar tudo, porque a dipirona aumentou o preço de forma muito absurda. Eu comprava por centavos e agora eu estou comprando por reais, né? Então, de 0,69 para R$17,
os municípios eles começaram a não ter como segurar essa calamidade, esse problema de calamidade pública que aconteceu em relação ao desabastecimento de medicamento. E isso foi também, né, professor, com Clexane, com aqueles anti-inflamatórios, todos esses remédios que o SUS já fornecia, começou a ficar escasso, né? Agora, recentemente, aconteceu com o complexo B injetável, aconteceu com a vitamina C injetável, porque as pessoas estavam com aquela gripe, né? E aí todo mundo queria usar uma vitamina C e um complexo B para fazer o famoso coquetel no hospital. E aí começou a faltar, né, complexo B e vitamina C. Dipirona está começando a voltar, a gente está com dificuldade, mas a gente ainda está começando a conseguir comprar e por um preço mais acessível, né? Porque a gente também, a indústria farmacêutica, por muitas vezes também guarda os estoques para esperar por um tempo para aumentar o preço e vender. Então, acho que isso que muitas vezes o Estado ele confiscava essa mercadoria justamente devido a esse problema que estava acontecendo. A indústria sabia que ia ter o caos, aí guardava o medicamento que tinha de estoque para vender pelo preço que eles quisessem, né? Então, isso aconteceu também, tá? A Cláudia colocar aqui o arroba do professor Flávio, mas já colocou aqui, para vocês Acho que seguirem. foi o Jorge que perguntou, né? Atualmente, eu estou secretário de saúde aqui do município de Jupi. Então, geralmente, a gente tem reunião com todos os secretários de Pernambuco, a gente acaba passando essas informações, a gente está ali como é que eu posso dizer, no meio desse problema, desse problema de calamidade que está acontecendo, e um secretário vai passando informação para outro, né? Eu sou farmacêutico nutricionista, tem outro que é advogado, tem outro que é fisioterapeuta, tem outro que é enfermeira, a gente começa a se juntar, a gente começa a dizer as dificuldades de cada classe, e a gente geralmente compartilha essas informações com os secretários, né? Que é justamente o problema que acontece aqui em Jupi é o que acontece em todos os municípios do Brasil. E isso é importante, esse trabalho interdisciplinar, esse fórum, né, que vocês fazem para poder a gente conseguir tentar achar soluções, né, junto com os governantes, que aí está chegando o ano de eleição para a gente pensar como se fosse uma solução, né? A gente acha que sempre vai ter solução, mas infelizmente o povo sofre muito. Cláudia, tem mais alguma pergunta que a gente pode encerrar? Não, só uma questão que alguns alunos colocaram aqui, é a questão do fitoterápico também, sobre essa automedicação também descontrolada, né? Professor Flávio. Se existia, Dani, uma teoria, né, que o medicamento natural não fazia mal, né? Inclusive, tem vários profissionais de saúde aí com sérios problemas devido à quantidade exorbitante de chás que prescreviam para pacientes ficar tomando, exemplo, passava o dia inteiro, não tomava água, só tomava chá, por exemplo, né? E a gente sabe que o chá também, né, existe a questão da ação farmacológica, ali tem princípio ativo, pode fazer mal, pode intoxicar e pode levar ao óbito, né? A gente viu esse exemplo da enfermeira que faleceu porque ela usou um chá 32 ervas, então ela intoxicou e ela não sabia qual era a erva que tinha causado esse problema tóxico. Se ela tomou um chá 32 ervas, então não sabe qual foi o chá que intoxicou. Então, mesmo sendo chá, mesmo sendo um fitoterápico, né, um medicamento fitoterápico, ele faz mal sim, e ele pode levar o paciente a óbito. E hoje o que está mais frequente, né, principalmente depois a gente está voltando ao normal agora, né, com uma vida mais tranquila em relação à questão do Covid, que eu passei meses sem conseguir dormir, porque o telefone não parava, procurando leito de retaguarda para pacientes sem interno, é justamente isso. As pessoas, elas querem um milagre, né? Elas querem perder peso rápido, elas querem não querem ir para academia, querem ter um corpo definido, mas não querem se alimentar bem, não querem praticar atividade física e não dormem bem. Então, hoje a gente tem os pilares da saúde, que é boa alimentação, uma pessoa que não seja sedentária, praticando qualquer tipo de atividade física, mas que pratica alguma atividade física, não é obrigado a ir para uma academia, porque tem gente que não gosta de academia, mas procurar alguma coisa que não lhe deixe sedentário e dormir bem, né? Quem não dorme bem, os hormônios, eles não conseguem se alinhar, você aumenta a liberação de cortisol, sua serotonina diminui, então você realmente não vai ter qualidade de vida, né? Então, o que a gente quer hoje é qualidade de vida. Realmente as pessoas esquecem desse pequeno detalhe, né? Que é dormir. Aí acha que a gente vive na sociedade da muita informação, a infodemia, o excesso de estímulo de luz,
né? E a pessoa tem privação de sono, tipo, ela tá com sono, mas ela não dorme, porque quer ficar jogando, quer ficar, aí às vezes porque está estudando, ou porque está trabalhando, né? E aí e isso tudo vai mexer com todo o nosso sistema endócrino e por aí vai, né? É muito interessante essa parte também. Professor Flávio, olha, te agradeço enormemente, a Cláudia também, a todo mundo que ficou até aqui, até agora. Preste atenção lá na lista de presença, pessoal. A gente vai depois liberar os certificados à noite. A gente está pedindo para vocês curtirem um dos nossos vídeos lá, ou deixar um comentário para ajudar a gente a divulgar o canal. O arroba do professor Flávio está aí, arroba Dr. Flávio Quintino. E a gente conversou com o professor Flávio com uma vasta experiência aí em secretarias de saúde, né? O professor Flávio, nutricionista, mestre em biociência, ele também é farmacêutico, atua em consultório. Então, assim, foi um prazer a gente estar aqui com o professor Flávio e agradecer a Cláudia e a todo mundo. Então, é isso. A gente espera que vocês tenham gostado. Professor, muito obrigado de novo, tá? O que precisar, a Cláudia já sabe, né? Tem acesso total a mim, né? A gente se conheceu na faculdade, mas a gente é amigo, hoje a gente é amigo. Então, o que precisar que eu puder contribuir, eu estou sempre às ordens. Tá ótimo, professor. Muito obrigado, então, pessoal. Boa tarde. Agradeço, então, a todo mundo novamente, tá? Até o nosso próximo encontro. Vem mais mini cursos e palestras por aí. Grande abraço para vocês. Tchau, hein?